Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa 9ª Arena Office, terceira mostra Office na Abimad 38. Eu sou o Gumai Carvalho e estarei com vocês batendo excelentes papos com quem mais entende do que acontece de novo e de inovador na cultura, aliás, na cultura não, tá vendo? Já estou começando a trazer a cultura corporativa dentro dos projetos. Olha só como é que eu estou animado hoje, hein? Hoje eu tô pegando fogo. Tudo que é de mais moderno e inovador na arquitetura corporativa. Hoje eu estou com a Márcia e com o Roberto. Eles vão bater um papo com a gente e eu queria que cada um falasse quem é a Márcia, quem é o Roberto, quem é a Forcorp e quem é o painel ou o portal de tendências. Muito obrigada. É um prazer muito grande estar aqui. Agradeço o convite. Meu nome é Márcia Holland, eu sou arquiteta e arte educadora. Sou mestre e doutora pela Universidade de São Paulo e me dedico ao estudo das cores e também à aplicação de cores na indústria há 39 anos. Atualmente eu sou diretora de pesquisa e inovação do Portal de Tendências. E o que faz o Portal de Tendências? O Portal de Tendências ele é convidado por empresas para a construção de cenários. E é uma construção de cenários balizada em evidências que acontecem ou elementos que já indicam o caminhamento do estilo, das cores, dos materiais, das tecnologias e que vão estar à frente, ou seja, no varejo, num cenário de 5 até 10 anos. É um trabalho que exige muita pesquisa e nós utilizamos várias metodologias para o estudo futuro. Roberto, quem é o Roberto? Olá, boa tarde. Primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite. Meu nome é Roberto Andreotti, eu sou arquiteto. Eu trabalho na área corporativa já há um bom tempo, desde os anos 90. Eu vi muita evolução aí de mudança de hábitos e costumes nas empresas ao longo desse período. Eu sou sócio de uma empresa chamada Forcorp há 9 anos. Estamos no mercado para atender especificamente o nicho de arquitetura corporativa, onde a gente participa desde a elaboração dos projetos até a implantação final do escritório no sistema Turnkey. Na verdade, até em alguns casos, até um pouco antes, a gente também ajuda as empresas em busca de imóveis pela cidade, de acordo com alguns critérios especificados. Então, a gente faz um acompanhamento completo, um pacote completo para oferecer sempre a melhor solução para essa empresa, né, para esse cliente final. Você falou de um prazo de 5 anos, se eu não me engano, você falou de evolução. A gente estava conversando um pouquinho antes, que a pandemia ela chacoalhou aí a ampulheta do tempo, que antecipou muita coisa. Então, assim, é uma pergunta específica para você, depois para todos. 5 anos já não é um longo prazo agora no nosso dia a dia. E quais são as evoluções, quais foram, aliás, as transformações mais acentuadas que vocês perceberam no trabalho de vocês? Perfeito. Quando nós lidamos com tendências, existem 2 linhas bem claras, microtendências, que são aquelas tendências que vão ocorrer o ano que vem ou então daqui a 2 anos. Macrotendências são aquelas que vão impactar nos meios de produção, na tecnologia e, consequentemente, no dia a dia das pessoas. Então, nós lidamos, conforme o tipo de projeto, ou com macrotendências ou microtendências. Então, por exemplo, qual vai ser a cartela de cores para 2025? Microtendências. Eu gostaria de saber qual é o impacto da inteligência artificial na área da arquitetura. Macrotendência. Então, nós sempre, conforme o tipo de assunto ou delineamento do desafio, tomamos o cuidado para ver qual é a linha. O tempo da pandemia foi um tempo de redescoberta. Muitas pessoas redescobriram o espaço do morar. Áreas que muitas vezes ficavam... era uma circulação, ou quarto de despejo, imagine só, né? Alguma coisa assim esquecida, começaram a ser revistas. Então, essas áreas se tornaram a área de trabalho do pai ou da mãe, área de estudo dos filhos, enfim, houve uma revisão. As varandas que antigamente tinham vasinhos, etc., começaram a ter ervas, temperos, enfim, as pessoas começaram a ter um olhar
muito cuidadoso e, eu diria mais, um olhar de valorização do espaço família. Todos tinham que conviver, todos tinham que tomar, atitudes coletivas, e isso ajudou a recuperação de jogos de tabuleiro. Houve um aumento de 40% na venda de jogos de tabuleiro. Enfim, são coisas mínimas, mas que por trás disso tem o quê? A questão da convivência, da integração, né? E da própria revisão de conceitos. Roberto, o que eu mais notei na pandemia, que eu acho que ainda se reflete muito hoje no dia a dia das empresas, é o formato de trabalho em relação à presença do funcionário fisicamente dentro da empresa, né? Algumas empresas, na época, nós tivemos lockdown, né? Ficamos todos isolados, e essa volta, as empresas elas têm receitas diferentes, porque as empresas são diferentes, né? E isso ainda está em constante mutação. As empresas elas estão se adaptando ainda a esse novo modelo, nem todas que começaram de uma forma, como o trabalho home office total, estão dessa forma hoje. Eu vejo uma volta das pessoas aos escritórios, mas de uma forma equilibrada. Não mais aquela necessidade de estar presença 100%, mas uma presença pontual durante a semana, que eu particularmente acho importante. Então, eu acho que o que eu vi de principal na pandemia foi essa questão da necessidade, qual é a necessidade real do trabalhador estar dentro do espaço de trabalho todos os dias ou não, qual é o meu tipo de atividade exercida dentro da empresa que requer a minha presença ou não. Então, tudo isso foi muito discutido, tudo isso foi muito reavaliado, eu acho. Entendeu? Que isso mostra hoje, na minha opinião, um resultado positivo, né? Mas é aquilo, eu acho que a gente não chegou no ponto final. Essas empresas ainda estão se descobrindo e estão mudando conforme a sua própria necessidade, né? Então, eu trabalhei bastante com empresas que formaram um sistema híbrido de tantos dias em casa e mais dias no escritório, e tem variado, tá? E uma coisa que eu sempre repito, não existe uma receita única para as empresas, porque as empresas são diferentes, as atividades são diferentes, então encontrar esse ponto de equilíbrio eu acho que é o grande desafio, e que isso acaba refletindo na arquitetura também, até em função do uso dos espaços, né? Isso refletiu numa versatilidade maior dos espaços, uma flexibilidade maior de uso. Então eu acho que isso foi um catalisador na arquitetura corporativa. Ela fez com que a gente acelerasse esse pensamento em pouquíssimo tempo, obrigatoriamente. Então, eu vejo isso como um saldo muito positivo no momento. E como é que seria, então, um CNPJ, né? Quando a gente está conversando entre diferença de cliente CNPJ e CPF, né? Voltando nessa retomada agora das empresas que ainda estão tentando atinar qual é o seu melhor caminho, né? É ensaio e erro agora, cada vez mais. Como é que vocês veem esse desafio, tanto na parte, quando a gente fala de cores, neurodesign, neuroarquitetura, quanto na parte do projeto em si, de uma certa forma, criar ou recriar um ambiente de casa, porque as pessoas estavam em casa com as suas ervas no sentido de hortelã, temperinhos, né? De novo na empresa, porque assim, cada pessoa é uma pessoa. Então, como é que um CNPJ vai conseguir agradar vários CPFs dentro de um ambiente só? Como é que vocês veem esse desafio? Eu vejo de uma maneira muito positiva, porque alguns estudos da neurociência voltada ao neurodesign, eles já demonstram que não adianta apenas a forma, a função, o uso, mas que você também deve conhecer melhor quem é aquele usuário. E aí é que entram as predisposições cromáticas ou não. Então, você coloca uma coisa muito importante: como qualificar um ambiente de maneira que ele se sinta tão bem quanto ele se sentiu, digamos, num local que ele construiu na casa dele. No meu livro, que foi lançado em maio agora, eu apresento um tipo de teste onde eu vejo algumas predisposições. E esses testes são aplicados em empresas também. Nós também atendemos empresas. E aí você já consegue tirar uma média que, por exemplo, um tom neutro, cinza esverdeado, para aquele grupo vai funcionar muito bem, porque ele vai ficar neutro.
Em compensação, se for um branco pérola ou um branco amarelado, pode ser que não seja tão positivo, porque foi mapeado que um determinado grupo não causaria o que a gente chama de um cansaço inconsciente. Ou seja, a pessoa não se sente bem, mas ela não sabe bem o que é, né? E ao longo de todos esses anos, essa pesquisa já tem mais de 10 anos, quer dizer, eu não parei no meu doutorado há 25 anos atrás, você percebe que quanto mais você coloca elementos referenciais próximos, o usuário se sente melhor. Então, às vezes, é o vaso da plantinha, é o porta-retrato, são elementos que, às vezes, você bate os olhos e fala, nossa, mas não está seguindo o código da empresa, né? Mas é muito importante, porque hoje essas questões, elas ajudam a trazer e criar um bem-estar. Então, o século XXI tem paradigmas diferentes do design empresarial ou design corporativo do século XX. Eu acho que hoje, principalmente, a preocupação é a humanização dos espaços, né? Fazer com que esse usuário final, né, que é o trabalhador da empresa, o colaborador da empresa, se sinta confortável em vários aspectos, né? A gente fala do uso de cores, que tem um impacto psicológico muito grande, a gente fala de um bom controle de temperatura, uma mesa adequada, espaços de boas circulações. Eu acho que são pequenos elementos que vão agregando para um bom projeto, para um projeto onde a pessoa se sinta bem dentro daquele espaço, né? E isso, claramente, ele reflete num aumento de produtividade para a empresa, né? Então, existe esse outro aspecto da coisa, né? Que também é um aspecto de visão de negócios, claro, mas eu acho que a importância de você humanizar o espaço, ela também reflete em outras coisas, até como a retenção de talentos dentro da empresa, né? Eu acho que as pessoas, hoje, elas valorizam isso também, não só a função exercida, mas o local onde elas trabalham também, né? Então, eu vejo isso, eu vejo essa preocupação hoje nas empresas muito maior do que foi antigamente. Querer valorizar aquele espaço para deixar o funcionário confortável para exercer sua atividade. E lembrando que a empresa também é um ponto de encontro entre as pessoas, né? Então, acho que é importante isso, você agregar também, você atrair a pessoa lá dentro, porque esse outro lado, né, que é o lado social da história, o lado psicológico, o lado de encontrar o seu colega de trabalho, num ambiente onde você se sinta bem, eu acho que tudo favorece. Tá. O ambiente de trabalho hoje ele é diferente, né? Não é de resultado, sim, bastante geração diferente. De impacto, compartilhamento de experiências, né? Com quem que vocês conversam mais na hora do projeto para entender essa questão da humanização, né? Porque até no site da ForCorp tem lá bonito, funcional e humano, né? Isso. Que é interessante. E passar essa questão da importância de quem vai estar usando o ambiente. É o RH, a Facility, é o presidente, quem vai usar fica alijado, ninguém sabe... Chegar, nossa, mudou tudo, né? É um labirinto, agora vou me reter aqui que eu não vou conseguir sair, né? A melhor forma de retenção é ou trancar a porta ou criar um labirinto para prender as pessoas lá. Com quem que vocês falam e como é que é essa conversa? Atualmente, essas conversas ocorrem você juntando diferentes stakeholders, diferentes setores e diferentes colaboradores, porque é a partir daí que você consegue montar um conceito mais global e que vai ser mais efetivo no projeto. E também não esquecer que hoje você tem um gestor de ESG que participa de todas as reuniões, então ele quer saber quais materiais, se as cores elas foram produzidas, existe um mapeamento, inclusive, como foi fabricado, qual o grau de contaminação, o meio ambiente. As coisas estão ficando cada vez mais detalhadas porque a preocupação com a sustentabilidade ela é legítima e ela é cada vez mais importante de ser discutida. Já o meu interlocutor são todos esses que você falou, depende muito do caso. Eu tenho bastante premissas que vêm da área de facilities, RH participa bastante, dependendo do tipo da empresa, do porte da empresa, a conversa é diretamente com o presidente. Então, para mim, cada caso é um caso. Eu não tenho um único interlocutor, varia de acordo com a empresa. E, claramente, cada área que conversa comigo, ela tem um enfoque que é um pouco diferente, né? Então, a gente tenta mostrar os outros lados também para essas pessoas, para que o projeto seja pensado de uma forma global e não especificamente com aquela demanda que aquele gestor está me passando, entendeu? Então,
uma pessoa de RH, ela tem uma premissa, às vezes, diferente da pessoa que cuida da área de facilities. Mas aí a gente tenta abrir esse leque de visão para que o projeto saia como um todo de uma forma que possa agradar todo mundo. É que uma questão é alinhar a cultura e os valores da empresa no projeto e depois no ambiente como um todo. Assim, como eu lido com conteúdos de gestão de pessoas e recursos humanos, assim, é fatal a gente perceber que em algumas empresas a cultura que está no quadro, na recepção, não é a cultura vivida no dia a dia. Já existiu o caso de vocês perceberem esse descompasso de, olha, vocês estão querendo algo que a cultura da empresa não permite? Sei lá, por exemplo, vocês querem colocar aquela onda dos puffs coloridos, mas isso aqui não vai adiantar. Vocês querem colocar uma parede com uma cor que não vai dar certo. Ou então vocês querem abrir o espaço aqui para as pessoas circularem, conversarem, mas a cultura não está muito ligada nisso. Já ocorreu caso assim? Já ocorreram inúmeros casos. Pode falar o pecado sem um pecador. Né? Claro, lógico. Mas eu me lembro, há muito tempo atrás, quando a Google lançou seu escritório aqui no Brasil, e, enfim, com todas os conceitos Google, né? Da sala de descompressão, a copa aberta, enfim, uma série de coisas que na época chamou bastante atenção. E aí, é claro, você vê muitas pessoas querendo importar esses conceitos, mas será que a cultura empresarial ela está preparada para ver o seu funcionário na sala de descompressão? Ou será que o gestor de RH vai passar lá e... O que essa pessoa está fazendo na sala de descompressão? Já está 15 minutos. Né? Então, essa questão da sintonia entre a cultura organizacional e o projeto é função nossa na arquitetura esclarecer. Esclarecer, e como eu sempre falo, sempre somos professores, sempre estamos explicando. E na maioria dos casos, Roberto também tem vários casos assim, mas às vezes é importação de modelos, os quais a pessoa acha bacana, né? Como o caso da Google, eu quero que a minha empresa passe um ar de modernidade, só que até que ponto aquilo é legítimo ou não. Concordo totalmente com a Márcia. A importação de modelo nem sempre ela é adequada, né? Nesse ponto, a internet ela é uma faca de dois gumes. Antigamente, esse era um assunto que era muito hermético entre nós arquitetos. A internet ela abre, né? Ela abre esse conhecimento, ela abre essas referências. Hoje, você entra no Pinterest, você vê fotos maravilhosas de escritórios. Então, você saber se aquilo é adequado para a cultura da sua empresa, eu acho que é função nossa também, dos projetistas, dar esse auxílio, né? Você fazer esse mapeamento, você entender o que está acontecendo ali dentro, porque, como a Márcia se referiu, quando o Google veio, com todo aquele conceito de uma certa forma até lúdico na época, tinha escorregador, não sei o quê, né? Não é toda empresa que isso vai dar certo, e tinha muita empresa que achava que isso poderia dar certo, né? Concordo com você também em relação à criação dessas áreas de descontração, essas áreas de convivência, até que ponto que o gestor está preparado para ver o funcionário dele num videogame às 3 horas da tarde. Entendeu? Então, não é todo modelo que, obviamente, vai dar certo. E achar esse ponto de equilíbrio, eu acho que é importante. Mas eu digo que, na grande maioria das vezes, os gestores têm bastante noção da sua própria cultura. É um outro caso que eu noto essa disparidade. Mas, na grande maioria das vezes, ele tem perfeita noção de quem é seu público interno, qual é a expectativa do seu público interno, principalmente quando a gente está conversando com pessoas da área de humanas, da área de RH. Né? Aí eu acho que essa percepção ela é mais acentuada. E como resolve isso, por exemplo, numa empresa que aí vai ter um corporativo bacana, mas aí você vai para o chão de fábrica, e como é que você vai refletir esse ambiente corporativo, essa cultura, digamos assim, para o chão de fábrica? Sei lá, eu costumo brincar falando que podia ter uma sala de reunião com um painel do Guernica para falar avaliação de desempenho, né? Para dar um clima, né? Ou então colocar isso na... Como é que é? Porque assim, são todos da mesma empresa, vivem com o mesmo propósito, sob a mesma cultura, mas as áreas demandam projetos diferentes, e como lidar com isso? Eu acho que o Márcio está bem atualizado em relação a esses. É bastante diferente, né? A cultura do chão de fábrica é muito diferente das áreas administrativas. E
você não pode se sentir, não pode fazer com que aquele funcionário que está no chão de fábrica se sinta diferenciado ou segregado de alguma forma, né? Trazer esse equilíbrio é uma função da gente despertar essa conversa dentro também da própria empresa. Nem sempre é possível, né? Normalmente o investimento maior vai ficar na área administrativa, onde você recebe o seu cliente, você quer mostrar uma imagem da sua empresa coerente com seus valores, e isso acaba se refletindo muitas vezes na área administrativa. A área de fábrica, ela às vezes ela quer mostrar muito mais uma boa tecnologia, uma organização, uma limpeza e outros valores. Porém, quem está lá na fábrica também é gente, né? Então, esse equilíbrio nem sempre é fácil. Eu não tenho tanta experiência assim com essa parte de fábrica, a minha parte sempre foi mais administrativa, mas a gente tenta pegar referências, mesmo que é um custo um pouco mais baixo de implantação do que uma administrativa, mas fazer esse link para que todo mundo se sinta pertencente à mesma cultura da empresa, né? Eu acho que isso que é importante também. Uma coisa que é interessante, ouvindo vocês comentarem sobre entender a cultura da empresa, cada vez mais demandam novas habilidades de vocês, né? Até que ponto essas habilidades, essas competências, digamos assim, já estão incorporadas na formação de quem vai trabalhar? Se ainda existe um vácuo a ser preenchido, porque a gente tem uma nova geração no trabalho que tem as suas demandas, que a gente pode até voltar depois a discutir isso em relação a projetos, e você tem uma nova geração também de pessoas no mercado de vocês que vem com uma outra pegada, que vem com mais tecnologia, mas será que vem com essas competências? A sua pergunta é muito interessante, porque nós discutimos bastante a questão do processo formativo. Quem será esse futuro profissional? Quais são os desafios que ele enfrentará? Porém, existe uma questão que eu falo sobre a minha experiência. Quando eu fiz as duas faculdades, não havia microcomputador, não havia AutoCAD. Estou entregando a idade, mas é fato, né? E eu não fiquei parada. A partir do momento que entraram as tecnologias voltadas à representação gráfica, projeto, etc., eu fui estudar. Eu não me lembro algum dia de ter parado de me atualizar. Eu não me lembro. Até hoje eu ainda me atualizo e com cursos muito bons, enfim. Em 2006, eu comecei a perceber dos meus clientes conversas de inteligência artificial. E aí eu fui fazer na Unicamp inteligência artificial, porque eu queria saber qual seria o impacto na minha área ou não. Então, a minha recomendação é não pare nunca de entender os contextos e desafios. Hoje se fala muito das sociedades socioemocionais e você tem um exército de jovens que não se relacionam, eles se relacionam pelo smartphone, eles têm dificuldade de fazer perguntas até para o cliente, etc., porque... Enfim, eles têm um comportamento que, por mais que as escolas trabalhem essas habilidades socioemocionais, eu ainda vejo um longo caminho pela frente, né? Então, a formação do profissional não se limita apenas às questões de fundamentação, de técnica, de conhecimento, mas principalmente da empatia, do conhecimento, dessas novas atitudes e comportamentos, principalmente. Quando eu me formei, eu fiz a FAUSP de 88 a 93. Não existia, na época, a disciplina Arquitetura Corporativa. Vou te confessar que eu não sei se existe hoje, eu não acompanho mais, eu não estou no meio. Essa é uma disciplina que eu fui aprendendo na vivência, tá? Que eu acho que é como todo mundo acaba aprendendo, mesmo porque, como ela tem essa transformação muito ágil nos últimos anos, né? Então, se você não está no mercado, vai ser muito difícil você ter esse conhecimento. Mas eu acho que o principal ainda para essa pessoa que está lá na faculdade, que está saindo, está entrando no mercado de trabalho, é um item que se chama curiosidade. Se você não é curioso, você não aprende. Então, eu acho que você tem que ter um olhar investigativo. Se você está se dedicando a uma área, você tem que entender, investigar, tem que ser curioso, aborda as pessoas, aborda os gestores, tenta entender o que está acontecendo, tem um olhar muito de observação, de contemplação, porque essas são diferenças que são muito sutis, você não tem uma cartilha para isso, né? Então, os novos métodos de trabalho, eles estão acontecendo a nossa revelação que eles estão mudando o tempo inteiro. Então, tem esse olhar investigativo, tem essa curiosidade para entender
o que está acontecendo com o mundo, né? Para onde que a gente está indo? Qual é a transformação, no nosso caso, nos meios de trabalho? Então, não é uma formação... Eu acho que a faculdade ela te aprende muito a pensar, mas como você vai aplicar esse pensamento depende única e exclusivamente de você mesmo, né? Eu vi um post seu no Instagram sobre os impressionistas, né, que saíram dos ateliês e foram para a rua, né, para observar a luz, né, que é uma coisa que é fantástica. E tem muito dessa questão do flaner, né, que vai caminhando, o caminhante. Né? E, curiosamente, eu estou lendo A Alma Encantada das Ruas, do João do Rio, que ele é um flaner, né, também. Né? Então, e ele define o flaner como um vagabundo que reflete, né? Que é muito legal. Então, ele vai descrevendo as ruas do Rio de 1905, mostrando quem habita, mostrando as pinturas, a decoração de alguns ambientes, de alguns botequins, bares. E eu acho que falta um pouco disso, talvez, também, de ser um pouco desse olhar para o mundo, né? Sair um pouco dos escritórios e caminhar, ficar atento a essas pequenas coisas, né? Eu fico imaginando como é que vocês trazem esse olhar, ou como é que vocês conseguem traduzir isso, por exemplo, da dificuldade dessa nova geração, talvez de ter esse olhar, lidando com uma geração mais antiga dentro de um ambiente de trabalho, né, de você estar fazendo o casamento desses olhares, dessas experiências, num ambiente que seja... não sei se é neurologicamente falando, mas que tenha condições para que isso aconteça, tanto em sua estrutura quanto em sua decoração. Como é que vocês veem esse desafio de alinhar essas visões dentro de um ambiente? Eu observo que a questão da cultura organizacional é o primeiro dado a ser observado. Eu estava comentando com o Roberto há pouco que eu fiz um projeto onde 3 gerações estavam no mesmo espaço. Então, era o avô, o tio-avô, fundadores, os pais e os filhos já formados querendo ampliar o negócio e com uma imagem mais contemporânea. Então, existe uma habilidade que nós chamamos de diplomacia, né? Então, você tem que respeitar os antepassados, porque o presente existe graças a eles. Você tem que mediar e até incentivar que esses jovens consigam, de fato, construir uma nova imagem, uma imagem mais contemporânea. E nesse alinhavo é que você perde mais tempo em entrevistas, conversas, etc. E existem algumas máximas que você perde mais tempo conceituando e depois um pequeno percentual do tempo realizando. Mas por quê? Se na parte da investigação você tiver alguma miopia, pode ser que na hora do projeto e da realização aquilo possa impactar negativamente. Então, eu sempre tomo muito cuidado em conversar bastante. Então, você fala, nossa, mas para um pré-projeto, etc., você perde tanto tempo? Sim, é importante que todos se manifestem e você consiga mediar aquilo de uma maneira positiva, de forma que agrade a todos. Eu acho que essa fase de investigação do briefing, né, essa depuração do briefing, ela é extremamente importante mesmo. E eu tenho um hábito, para as soluções que eu apresento para um projeto, eu tento basear isso muito tecnicamente. Até o que é subjetivo, eu transformo numa questão técnica, porque eu acho que aí você tem uma coisa que ela é mais mensurável, muitas vezes, do que quando você trabalha só na subjetividade. Então, uma escolha de cores, ela não vem ao acaso. A Márcia pode me dizer muito melhor que eu. Uma escolha de cores ela vem através de estudos já feitos, onde elas vão transmitir determinadas sensações. Uma escolha de coloração de lâmpada, idem. Você sabe que algumas cores são mais, algumas temperaturas de cor são mais indicadas para algumas funções ou para outras funções. Então, quando eu conceituo um projeto e vou apresentar aquela primeira proposta do cliente, eu tento isso embasar de uma forma técnica, porque um escritório é um ambiente, antes de mais nada, técnico, né? Tem muita coisa acontecendo abaixo do piso, em cima do forro, não só o que a gente está vendo ali no seu espacinho de trabalho. Então, eu acho que dessa forma você consegue mostrar a melhor solução, a solução mais adequada para o teu contratante.
entendeu? Então, você tendo esses conceitos bem solucionados e apresentando, eu acho que você tem uma chance de uma implantação de um escritório que atenda a grande maioria das pessoas. Sempre vai ter um insatisfeito, isso é uma verdade, mas que atenda a grande maioria das pessoas, você tem uma chance de sucesso nesse caso. Tem sempre alguém que reclama de ar-condicionado, né? Não tem como fugir. É o principal vilão do projeto, é o ar-condicionado. Ou quem quer sentar na janela, né? Sempre tem alguém que quer sentar próximo à janela, mas aí já é um problema interno aí do RH para decidir isso. Já não é nosso da arquitetura, né? É fácil, só emparedar a janela. Ninguém mais senta na janela. Tem uma... Eu sempre pergunto para arquitetos, assim, você tem esse briefing que vocês apresentam, e depois tem algum briefing para quem vai usar? Assim, olha, esse aqui é o novo ambiente de vocês, ele foi construído, ele foi projetado dessa forma, e a mesma explicação, ó, isso aqui é assim por causa disso, né? Essa parede vermelha não é para mascarar sangue de briga, mas extrapolando, óbvio, né? Mas assim, existe essa preocupação também por parte das empresas em explicar o projeto para quem vai estar ocupando? Olha, de 2000 para frente eu vejo isso com muita clareza e é geralmente promovido pelo RH. Eles convidam para que você faça uma palestra sobre o projeto, quais são os objetivos. Em 99 eu fiz um projeto de uma escola bem grande, então teve uma explicação sobre os espaços diferenciados, enfim. Desde o funcionário que trabalhava na guarita, de segurança, até o presidente da mantenedora, todos participaram da reunião para entender não só aquele projeto, mas até após a conclusão da obra, o que ia acontecer. Inclusive, a inauguração daquele espaço foi promovida por profissionais de relações públicas para que houvesse um passeio pelo prédio para ir apresentando tudo aquilo, um passeio rápido, enfim. Então, existe. De 2000 para frente, eu vejo isso acontecendo muito, né? Eu acho que assim, os parceiros de RH, e chamo de parceiros, eles são muito importantes, porque são eles que estão exatamente neste relacionamento próximo com os diversos setores e hierarquias, e ajuda muito. Eu já nem sempre tenho o prazer de participar dessa fase, que é a fase de comunicação final com o usuário. Às vezes a minha conversa ela fica só ao nível de gestores mesmo, nem sempre a gente é convidado para isso. É uma coisa que eu acho importante, você mostrar o espaço para aquelas pessoas, explicar como funciona, até como você regula uma cadeira para o seu próprio biotipo, né? Porque as cadeiras oferecem essas possibilidades, muitas vezes a pessoa recebe e não sabe nem usar, ela está recebendo um aparelho extremamente funcional e caro e não consegue tirar o melhor proveito daquilo. Eu já participei de alguns processos onde essa fase eu sou convidado também. Teve uma instituição financeira que, há alguns anos atrás, ela teve uma mudança da Paulista para Faria Lima e o RH me convidou para participar da elaboração do manual do usuário, onde envolvia desde o entorno do local de trabalho, mostrando onde tinha restaurante, banco, agência de correio, até como funcionava o espaço interno, qual foi a intenção daquele projeto. Então, quando a gente participa disso, aí sim eu acho que você tem um coroamento no seu projeto. Entendeu? Quando você não está nessa última fase, às vezes parece que fica um pouco interrompido. Aí você vai depender, obviamente, de pessoas da própria empresa para que essa informação seja passada para todos os colaboradores. Mas eu gosto de participar dessa fase. Até porque, às vezes, você está muito mais adaptando um espaço do que necessariamente construindo, né? E aí você tem aí para vocês, né, o desafio de trocar o pneu com a bicicleta andando, né? Como é que é isso daí? Como é que e delineando um projeto, né, e as pessoas vendo esse processo, como é que vocês veem isso? É um caos.
Pensei que ia ser uma coisa maravilhosa, acompanhando o meu processo criativo. Não, o processo de obra não é um processo muito fácil, né? Quando a gente faz obra com cliente dentro de casa, as preocupações são muito maiores, né? Você tem que... Aí falando uma coisa muito específica de obra mesmo. Você tem que manter a obra limpa todo dia, porque no dia seguinte, as nossas obras corporativas, elas ocorrem 100% das vezes ou à noite ou final de semana, que são as horas que as pessoas não estão trabalhando nos prédios, né? Então, no dia seguinte, você tem que estar com o espaço adequado para que aquele colaborador possa voltar a trabalhar sem pó na mesa. Nem sempre isso ocorre, às vezes o pó fica pairando no ar. Então, você tem uma série de pequenas preocupações quando o cliente está dentro de casa e você fazendo essa adaptação. E, ao mesmo tempo, ele está acompanhando, né? Tem os curiosos que vão ver como a obra está indo na outra ala do prédio, vão acompanhando. Aí, às vezes, você tem um processo que é muito bacana, que você pode ouvir coisas que são legais, construtivas, às vezes não também. Então, é mais um cenário, né? É mais um cenário de implantação de escritórios, mas esse, de fato, ele é um desafio maior por você estar dentro de casa, né? Você está invadindo a casa dele para fazer essa obra enquanto ele está lá trabalhando. Então, nem sempre é muito simples isso. No seu caso, sempre alguém fala... precisa de uma demão aí, né? Ou não acontece isso, né? Não, eu concordo totalmente com o Roberto. É caótico, porque você tem que mediar uma série de elementos, os quais são variáveis e às vezes não depende de você. Não, eu tenho alguns colegas que se especializaram em arquitetura comercial e, às vezes, eles conversam e falam, Márcia, em shopping, além do cliente, além do fornecedor, etc., tem a administração do shopping e que a questão de entrar material, do material quando entrou, criou aí um dano qualquer. Enfim, é alguma coisa que você tem um número de variáveis muito grande. Principalmente, né? Prazo, né? Sim, sim. E é tudo curto, né? Sempre curto. É natural do negócio, né? Por exemplo, se o cliente está indo para um imóvel novo, né, um imóvel diferente, ele vai querer, na maioria das vezes, aproveitar o tempo de carência que ele tem nessa locação para fazer a implantação do escritório. Isso é o mais natural que a gente vê no mercado. E ele já tem uma série de compromissos que ele está tomando, então, também para promover essa mudança. Então, é sempre obra de prazo curto. Mas isso... eu vejo como, no meu caso, como algo positivo. Eu me atraio por esse tipo de processo. Eu gosto de processos onde eles começam e terminam numa velocidade rápida. Você vê o resultado final numa velocidade muito rápida. Quando você tem um processo que também pode levar muito tempo, muitas vezes isso, no caso da arquitetura residencial, você também pode começar a mudar muito de ideia, o cliente pode começar muito de ideia, e então, por isso que é importante essa assertividade no projeto corporativo. Você não tem tempo para mudar mais. A partir do momento que é definido, você parte para a implantação para fazer a entrega. Então, o prazo é um grande determinante nessa área. E como é que a tecnologia tem ajudado vocês nesse desafio e em outros desafios? Tecnologia desde a inteligência artificial, algumas plataformas, o que vocês acharem que está servindo bem para vocês? A inteligência artificial ajuda a trabalhar com ambientes complexos numa rapidez muito maior. Então, eu tenho um determinado problema, então eu coloco esse problema, trabalho uma árvore de conhecimento e, a partir daí, eu vou tendo alternativas. Então, a inteligência artificial não vai pensar por mim e nem me substituir. Ela vai me dar por análise combinatória, tudo o que for possível em relação àquele problema. E saem algumas bobagenzinhas também, claro. Então, as bobagenzinhas já são descartadas imediatamente e depois você vê quais aqueles conceitos que vão ser excelentes e daí você trabalha. Eu sempre fui uma grande apaixonada por tecnologia, desde a época de faculdade, volto a dizer, não existia AutoCAD nem microcomputador, mas eu sempre fui apaixonada por tecnologias e sempre procurei me atualizar. Então, eu uso inteligência artificial todo dia, várias plataformas eu utilizo conforme o tipo de uso, e isso tem agilizado bastante, principalmente na parte do conhecimento, da curadoria. Então, nós somos curadores daquele hall, daquele festival de informações, e aí você vai falando, puxa, não tinha pensado nisso, olha que interessante. Olha aqui que ponto crítico que tinha passado de uma maneira bem despercebida, né? Então, eu sou favorável cada vez mais à incorporação das tecnologias no processo de projeto.
E no seu caso, perdão, tem também a questão da construção, né, Roberto? Que, assim, até que ponto também a tecnologia ajuda você a fazer a gestão do projeto em relação a desperdício e tudo mais? Que sustentabilidade também é um tema importantíssimo hoje. Sim. Hoje, eu ainda não sou um usuário aprofundado da inteligência artificial, é algo que eu ainda estou tateando, entendendo um pouco esse conceito. A tecnologia, para o meu processo, ela é aplicada em diferentes etapas, né? Por exemplo, na época de elaboração de projetos, você tem um software parametrizado, sistema BIM, que é algo que a minha empresa vai fazer ainda essa migração. A gente não começou essa migração, não é uma implantação tão fácil, mas isso é um grande facilitador e eliminador de erros da fase de projeto. Depois você tem a tecnologia aplicada à construção, à própria execução do escritório, as ferramentas de gestão dessa construção, isso é muito importante também. E você tem até aquela tecnologia que vai ficar implantada no escritório, né? Os novos sistemas de transmissão de imagens, de conexões, de rede, de cabo, Wi-Fi. Então, são tecnologias diferentes aplicadas em etapas do processo diferente. Eu sou um defensor da tecnologia, da modernidade, do progresso, porque eu acho que isso, além de trazer rapidez, reduz, às vezes, operações muito braçais, que são importantes, mas, como a Márcia falou, é algo que, como hoje a mudança é muito acelerada, você tem que estar muito informado, muito por dentro para conseguir acompanhar, porque senão fica para trás mesmo. É algo que você não pode desprender, esse olhar para essa modernidade, ele não pode desprender nunca do profissional. O importante que você falou, Márcia, usar a tecnologia como meio, não como fim, porque também eu, como profissional de texto, às vezes eu recorro à inteligência artificial, eu vejo cada absurdo, assim, absurdo, né? Não tem jeito, né? A gente está caminhando para o final, mas eu não queria deixar de falar do tema de sustentabilidade. Você falou do gestor de ESG, né? E eu também queria ouvir um pouco mais do Roberto, e mais de você, claro. Se de fato hoje, tudo bem, a empresa tem um gestor de ESG, mas se vocês percebem se a questão da sustentabilidade está de fato arraigada ou se é greenwashing? Não. Olha, a questão é difícil em termos de percentuais, assim, quem está de fato cumprindo ou não, né? O que você percebe é uma preocupação com o assunto, isso eu acho interessante. Alguns exemplos excepcionais, e eu posso citar aqui a Natura, não é a minha cliente, mas a Natura ela se coloca de uma forma corresponsável pela sustentabilidade, pelas futuras gerações, pelo planeta, enfim. Eu não vejo essa postura da Natura com muita presencialidade na nossa área ainda. Você vê, sim, preocupação com matéria-prima, como ela foi extraída, isso é legítimo e você vê. Mas, por exemplo, agora vamos de greenwash, né? É bonita essa palavra, né? Greenwash. Né? Talvez até alguém use de forma equivocada, né? Exato, mas... dia desses eu estava respondendo a um jornalista sobre um assunto sobre pigmentos naturais. E eu falei que nós tínhamos que tomar muito cuidado em relação a esses pigmentos naturais, porque às vezes, em nome do natural, você está promovendo uma destruição generalizada. Então vamos supor o seguinte, se você plantar indigoeiros, numa metragem absurda. Vamos supor, 300 hectares, eu consigo 3 quilos. E daí você fala, tudo bem, o Brasil colônia, né, 1700 e pouco utilizava indigoeiro, era o pigmento azul e muito precioso e comercializado na Europa. Mas hoje, em 2024, você pensar em 300 hectares para algo que vai ser mínimo, que não vai nem atender o mercado de consumo. Então, nós temos que tomar cuidado também com esse greenwash, que muitas vezes não é só um cenário de uma empresa se colocando como a protetora, mas às vezes grupos, ONGs, etc., que pregam uma linha, mas que esquecem, de fato, de verificar com cientistas na academia qual vai ser o impacto daquilo, né? Eu concordo com a Márcia também. Eu acho que é difícil hoje a gente quantificar isso mesmo. Nem todas as empresas têm essa preocupação.
isso é um fato. Às vezes um escritório pequeno de advocacia, aquilo está tão distante da realidade dele que não é uma preocupação do dia a dia. Aonde que entra nós aqui, projetistas e construtores? Nós utilizamos as matérias-primas adequadas na construção daquele escritório. Nós fazemos um descarte responsável dos resíduos gerados durante aquela obra, né? Isso é uma coisa que o cliente, na verdade, ele nem precisa saber, porque aí sim eu acho que a gente está fazendo a nossa função. Claro que tem empresas que têm essa preocupação, tem algumas empresas que buscam a certificação, tem algumas empresas que implantam técnicas de cultura mesmo, de responsabilidade ambiental, sem ter a certificação. Então, acho que hoje a gente tem vários moldes, mas eu acho que é uma obrigação do projetista, do construtor, sempre levantar esse assunto, para entender como que a empresa encara isso, qual o grau de importância que ela vai dar para esse assunto durante todo o processo. E a gente, obrigatoriamente, tem que fazer a nossa parte, né? Minimamente que seja, mas eu acho que é uma obrigação nossa de, no fato, numa hora de especificação de acabamentos, pensar sempre na melhor solução, pensando em sustentabilidade. Eu acho que, e grande parte do material que hoje é disponível, que a gente tem no mercado para essa área, já segue isso. Entendeu? Então, hoje é muito mais fácil você utilizar mobiliário com madeira certificada, que você nem tinha tanto isso com frequência antigamente. Então, o mercado hoje facilitou muito a nossa vida nesse sentido, mesmo que o cliente não tenha essa preocupação, entendeu? A gente sabe que a gente está implantando a coisa correta. Então, por isso que eu digo, às vezes a certificação é importante, dependendo de como a empresa quer se posicionar no mercado dela, mas as práticas sustentáveis, às vezes, são mais importantes do que a própria certificação. Como você falou, Márcia, no início, vocês são professores, né? De uma certa forma, vocês fazem um trabalho de evangelização, às vezes um tanto quanto velado, às vezes não muito claro, mas de uma certa forma levando esses conceitos de alguma forma para o cliente. A gente está chegando no final, eu tenho uma pergunta que eu poderia terminar daquela forma clássica, né? Sobretudo para você, uma cor. Seria interessante, né? Não, mas não. Eu sempre gosto de saber qual o sonho ou que vocês gostariam de ter realizado na área de vocês, ou então, se vocês estejam sonhando ainda, né? Ou então qual transformação que vocês gostariam de ter visto na área de vocês. Muitas vezes sonho e transformação são semelhantes. Queria que vocês falassem um pouco disso. Bom, a nossa área ela é interdisciplinar. Então, quando eu estudei, eram 5.600 horas. Você provavelmente foi 4.800 e atualmente 3.600. E eu não sei se vai reduzir. Mas a formação do arquiteto urbanista é de 5 anos. E nesse rol de disciplinas e projetos que ocorrem durante 5 anos, o meu sonho seria uma visão interdisciplinar. Essa visão interdisciplinar, ela formaria um arquiteto com uma sólida formação cultural, porque nós interferimos e construímos a cultura, uma sólida formação técnica, porque não é para ter a velha discussão, não, isso é coisa de engenheiro, isso é coisa de arquiteto. Tem que ter uma sólida formação até para permitir um diálogo mais agradável. E ter um processo de atualização em relação às novas ciências. A neurociência está aí, é uma ciência de fato consolidada e hoje já subdividida em neurodesign, neuroarquitetura, neuropedagogia. Não são nomes da moda, porque, na verdade, quando você olha o estudo do Imperial College, em 1990, já acusava como uma das 5 grandes matrizes do século XXI o desenvolvimento da neuro. E hoje, de fato, você se preocupa não só com as opções de projeto nos termos funcionais que atendem os objetivos, mas nas questões do neurodesign, ou seja, como que aquilo vai impactar e quais são essas associações que o usuário vai fazer de uma maneira geral. Né? Então, isso é muito importante. Esse é meu sonho. Eu gostaria de um curso de arquitetura revolucionário. Eu não sei se eu tenho um sonho, mas eu tenho objetivos, assim. Quando a gente estava conversando isso antes de começar aqui o bate-papo, quando eu faço uma conceituação de um projeto de escritório, quando partindo isso para implantação,
o meu foco ele vai muito para o colaborador, para o usuário daquele espaço, não só para o presidente da empresa que está me brifando e está me contratando. Então, assim, a minha grande vontade é que um dia todo mundo pudesse ter um espaço adequado de trabalho. São horas por dia que a gente passa dentro desse ambiente, às vezes tensas, às vezes divertidas, mas com muita responsabilidade sempre. Então, se eu puder um pouquinho só trazer um bom ambiente para que esse colaborador possa se sentir bem para exercer a atividade para a qual ele foi contratada, aí eu sinto que eu tive uma realização de objetivo naquele projeto, entendeu? Então, essa sempre é uma preocupação quando eu estou num novo desafio, num novo cliente, é transformar aquele espaço de uma certa forma acolhedor, vantajoso, producente para que a empresa tenha e vai ter depois o efeito colateral disso que vai ser ótimo para a empresa, entendeu? Então, o meu objetivo é esse, é o foco no usuário do espaço. Obrigado, Márcia. Obrigado, Roberto. Eu que agradeço. Muito obrigada. E obrigado a você que nos assistiu e continue nos assistindo. Teremos mais conversas para você poder realizar o seu sonho, fazer a sua transformação com esse olhar interdisciplinar, com esse olhar no ser humano, porque ele é o objetivo principal de qualquer projeto que a gente faça na vida. Até mais.